Olá galera, me chamo Fábio Barreto e hoje vamos falar de um assunto muito interessante, gente, no qual muita gente me pergunta, tá bom galera? Mas antes de começar a falar aí sobre esse assunto, falo pra vocês deixar aquele like aí, seguir o canal, gente, compartilha, comentem, tá bom? E eu agradeço a todos aí. Então, gente, o assunto de hoje é para falar sobre como ganhar no Rei do Pitaco. Muita gente se pergunta, muita gente fala muita coisa aí, né? Mas na verdade é o seguinte: existem algumas estratégias, né? Como também existem fatores no qual a gente deve seguir, galera. Então, assim, por exemplo, a gente pega um determinado jogo, né? Que a gente sente que naquele determinado jogo tem uma equipe que provavelmente vai ganhar o jogo e vai ganhar bem, né? O que a gente tem que fazer? Opa, vem cá. Se essa equipe de repente ela vai ganhar o jogo e vai ganhar bem, eu tenho aqui opção de ataque para esse time, né? Então a gente tem que procurar o quê? Procurar confrontos onde a gente tem aí uma facilidade de gols, né galera? Então assim, por exemplo, a gente pega uma equipe Flamengo jogando em casa contra o Cuiabá, um exemplo. A gente vai pegar o Flamengo, o ataque, por exemplo, que é de mais valor, e vai escolher aqui, por exemplo, a gente vai escolher o Pedro, né? A gente vai escolher o Pedro, vai escolher o Arrascaeta, é isso? É o que todo mundo faz, é o provável. Só que tem alguns critérios nos quais a gente deve seguir e outras regras que a gente deve ser quebrada, né? Por exemplo, se o Flamengo tem determinada chance de fazer gols nesse jogo, ele tem um mínimo de chance de tomar gols. Só que assim, como o Flamengo ele vai sofrer poucos ataques, a gente tem uma defesa aí que vai ter um mínimo de roubadas de bola, né galera? Então isso quer dizer o que? Eu posso escolher o ataque do Flamengo, mas a defesa, será se é uma boa? Em alguns casos sim, em outros não. Por exemplo, se eu sei que o Flamengo ele vai sofrer poucos contra-ataques, eu vou procurar um outro jogo que determinado time sofre poucos gols e que de repente toma bastante contra-ataques. A chance da gente ter aí de repente um SG com roubadas de bola ou por mais que tome gols é maior do que pegar a zaga, a defesa do Flamengo e colocar no nosso time também. Então a gente tem que aprender a fazer escolhas, né gente? Eu falo isso que eu já ganhei mais de um prêmio aí no Rei do Pitaco, né? Não foi só um, foram uns 4, 5, um com maior valor, outros com menores valores, mas sempre venho ganhando ali, né? Então o que eu quero falar para vocês em relação a isso é sempre a gente tá mesclando, né? A gente mesclar. Opa, então como foi explicado, se um determinado time vai fazer gols, a gente tem a convicção, quase a certeza que vai sair gols e que esse determinado time vai fazer gols, eu vou escolher alguém do ataque dele que provavelmente vai fazer gol. Isso aí todo mundo já faz, né? Às vezes a escolha da defesa, às vezes não está sendo a defesa ideal. É isso, galera. A defesa não está sendo ideal. Então, reformulando sobre isso, é uma estratégia, gente. Uma estratégia, tá? Então, assim, fica a dica para vocês que nem sempre o time que vai fazer muitos gols é a melhor defesa para você pôr no seu time, tá? Essa é uma das dicas que eu tenho para falar para você. Uma coisa que eu sempre falo, e eu já falei em outro vídeo lá atrás, é em relação a você usar alguma estratégia,
principalmente quando é jogo único, né? Por exemplo, você tem um jogo aí que de repente o São Paulo que entra normalmente com o Caleri, agora nos últimos jogos está entrando com Caleri e Luciano, mas normalmente um ou outro ficava no banco. Desculpa. Terminou o primeiro tempo, o que vai acontecer? O jogo tá 0-0, o jogo tá difícil, coisa e tal. Só que o Luciano tá no banco, né? Provavelmente ele vai entrar no segundo tempo, vai entrar com vontade de fazer gols, né? Só que usando essa estratégia, eu já coloquei ele no meu time titular, sabendo que ele possivelmente, é só um exemplo, tá, gente? Possivelmente ele ia entrar no jogo. Então o que eu fiz? Eu coloquei o Luciano no meu time titular. O jogo tá 0-0, possivelmente ele vai entrar no segundo tempo e vai querer deixar a marca dele. Pouca gente usa essa estratégia, né, galera? Então o que acontece com isso? Eu peguei e coloquei o Luciano no meu time titular, achando que ele no segundo tempo iria entrar, e como vai entrar de verdade, e ele foi lá e foi bem e fez o gol. Muita gente no Rei do Pitaco só coloca normalmente os jogadores que estão ali disponível, né? Os jogadores que normalmente tá ali para entrar em campo. Mas a gente tem que entender que em alguns casos tem bancos de reservas, a altura ou até mesmo, dependendo do ritmo do jogo, até melhor, né? Tá no banco, mas é até melhor do que algum titular. Muita gente faz isso. O Corinthians é uma equipe, por exemplo, que ele mescla muito o time, né? Então a gente nunca sabe qual vai ser o time titular, qual vai ser o time reserva. A gente, antes do jogo, a gente olha quem está relacionado para o jogo e quem possivelmente vai entrar no segundo tempo, e de repente a gente pode usar essa situação no time do Corinthians, né, galera? Bom, gente, aí eu falei de 2 exemplos. Vou falar mais uma aqui para vocês, que muita gente ainda se pergunta: por que todo mundo ganha e eu não ganho? Gente, a gente tem que entender que no mercado, que para alguém ganhar, alguém tem que perder. Se todo mundo fosse ganhar, não iria dar lucro nenhum para o site, né? O Rei do Pitaco, ele ganha em cima da gente também, né? Então, assim, são escolhas, né? São escolhas. Às vezes as melhores escolhas não quer dizer que de repente vai dar certo. Por exemplo, todo mundo sabe hoje que os meio-campos aqui no futebol brasileiro, se falando de Série A, é Gustavo Scarpa, é Arrascaeta, é o Terans, é o Patrick do São Paulo, que vem bem, é o Rafael Veiga, é o Wellington Rato, do Atlético Goianiense, do Fluminense, é o Arias, deixa eu ver se eu lembro mais alguém aqui. Bom, gente, eu dei só alguns exemplos aí de figurinhas que normalmente todo mundo vai, né? Só que às vezes tem jogadores ali que possivelmente vai fazer uma pontuação boa, mas não é tão visto como Rafael Veiga, como Gustavo Scarpa e outros, né? Arrascaeta, enfim. Então o que a gente tem que... Às vezes a gente tem que realmente colocar uma peça diferenciada dos outros apostadores, né? É pegar de repente ali, por exemplo, o Bissoli do Avaí. É um atacante que normalmente, como é um time ali de meio da tabela para baixo, muita gente não usa o Bissoli, mas é o cara que bate pênalti, é um cara que sempre está fazendo gols, né? Então assim, ele é pouco utilizado. Vai jogar Corinthians e Avaí, por exemplo, que foi um jogo de ontem,
no qual o Bissoli teve um pênalti e o Bissoli foi e bateu. Pode ter certeza que no meio de 40 mil aí apostadores, 1.000 tinha o Bissoli, os outros 39 mil não tinha. Agora o jogo do São Paulo e Flamengo, pode ter certeza que de 40 mil apostadores, 10 mil tinha o Marinho, 10 mil tinha o Everton, Cebolinha. Então essa é a diferença que a gente tem que ter, galera, né? Eu quero falar uma coisa assim para vocês em relação a sistema tático de cada jogo, né? De cada time, e também para cada Rei do Pitaco, cada time que vocês vão montar aí no Rei do Pitaco. É isso, galera. Por exemplo, a gente pega 2 jogos, vamos se falar de Série B agora. A gente tem 2 confrontos aí, a jogar Bahia e Criciúma, Cruzeiro e de repente Sport. Um exemplo só. A gente sabe, gente, que nesses confrontos aí a gente tem 2 times que possivelmente vai ganhar um jogo. O Bahia, que está bem, joga em casa, e também o Cruzeiro, que está bem, joga em casa. Todo mundo vai pesado na defesa do Cruzeiro, na defesa do Bahia, né? Então, assim, o que vai acontecer? Se de repente a defesa do Cruzeiro não sofrer muito ataques, a pontuação mínima é 5, é 4.7, de repente fez falta, tomou cartão. A defesa adversária, que vai ser muito sobrecarregada, ela de repente até sofrendo SG, ela pode fazer uma pontuação até melhor. Eu não digo o goleiro, né? De repente o goleiro faz muitas defesas difíceis e de repente pode vir a acontecer e até fazer mais ponto, mesmo tomando gols, mais do que a defesa adversária, que pegou só 5 pontos e não levou gols. Pode vir a acontecer. É uma incógnita, gente, é uma incógnita. Então, assim, não adianta as pessoas chegar aí e falar que vai é mestre no Rei do Pitaco, que é isso. As escolhas são iguais para todo mundo. Todo mundo já tem gabaritado o time que vai pôr no Rei do Pitaco. Então, assim, você tem que ter o diferencial. O diferencial é onde vai acontecer que você vai ganhar aquela grana, que você vai ser diferente do outro. Tá, galera? É só uma dica em relação ao Rei do Pitaco, tá? Então fica assim, gente. Eu fiz esse vídeo aqui só para falar para vocês que o Rei do Pitaco é para todo mundo. Você também pode ganhar, né? Mas use uma estratégia, tá? Seja diferente. Use um jogador que de repente ninguém usa, tá, galera? Mas usa a sua cabeça. Usa a sua cabeça, que uma hora vai vir pra você também. Tá bom, galera? Às vezes as pessoas se perguntam: poxa, mas o cara fez 130 pontos, eu só consigo fazer 80, 90. Uma hora você vem pra você também, tá? Então fica a dica, gente. Antes de mais nada, não esquece de seguir o canal aí. Deixa aquele comentário, o que você achou do vídeo. Comentem, compartilhem e se inscreva aí no canal. Tá bom, galera? Boa sorte a todos aí, espero ter ajudado. Vamos para próximo vídeo aí. Eu falo de algo diferente aí para vocês.